Olá, essa edição do MPTV é histórica. Pela celebração dos 130 anos da nossa instituição, comemorados nesse dia 27 de maio de 2021. Durante todo esse tempo, foram muitas conquistas, fruto de um trabalho em prol da sociedade piauiense. Nós vamos exibir agora um vídeo que resgata toda a trajetória do Ministério Público do Estado do Piauí, desde a sua criação até os dias atuais. Em 2021, o Ministério Público do Estado do Piauí completa 130 anos de existência, promovendo um trabalho dedicado em prol da sociedade piauiense. Vamos conhecer um pouco dessa história? Acompanhe nossa linha do tempo. A criação do Ministério Público está vinculada à própria formação do Estado do Piauí após a proclamação da República. A instituição foi criada pelo artigo 83 da primeira Constituição piauiense, promulgada em 1891. Como primeiro procurador-geral foi nomeado o juiz de direito amarantino Joaquim Ribeiro Gonçalves, um dos 3 oradores da instalação festiva do Tribunal de Justiça. Participamos da primeira sessão ordinária do tribunal em 9 de outubro de 1891. Desde então, passamos por muitas evoluções. Nessa primeira fase da nossa história, também tínhamos a missão de representar o Estado, mas nos cabia igualmente a promoção da justiça pública e a proteção dos interditos e ausentes. No ano de 1965 foi criado o Departamento Jurídico do Estado, precursor da atual Procuradoria-Geral do Estado. Foi quando as atribuições foram separadas e aconteceu o primeiro redirecionamento da missão principal do Ministério Público. Em 1969 foi sancionada nossa primeira lei orgânica. A Lei Estadual número 2953 nos definia como órgão representante da justiça e promovedor da defesa dos interesses da sociedade, e ao qual competia também a observância das leis. Ainda pertencíamos à estrutura do Poder Executivo, mas vinculados à ordem judiciária. O governador do estado era o responsável pela nomeação do Procurador-Geral de Justiça, dos Procuradores de Justiça e dos adjuntos de promotores, mas passou a ser exigida a prestação de concurso para o cargo de promotor público. A segunda lei orgânica, publicada apenas 3 anos depois, em 1972, assegurou uma melhor estruturação administrativa da instituição, disciplinando o concurso público em detalhes. Essa lei conferiu maior importância aos procuradores de justiça, que antes eram substitutos do procurador-geral. Eles passaram a atuar efetivamente perante a segunda instância, com o mesmo tratamento dispensado aos desembargadores. Também tivemos o disciplinamento das correições em prol da qualidade dos serviços. Em 1980, a terceira lei orgânica criou o Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria Geral. A designação do cargo promotor público mudou para promotor de justiça. Já em 1981, a Lei Complementar Federal número 40 estabeleceu normas gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público Estadual e criou o Colégio de Procuradores de Justiça. No ano de 1984, tivemos a criação do Serviço de Defesa Comunitária, o DECOM, como importante marco. Ao DECOM, cabia o enfrentamento dos crimes contra a economia popular, a repressão às agressões ilícitas ao meio ambiente e a assistência judicial às vítimas de crimes. A Constituição Federal de 1988 veio para moldar o novo perfil do Ministério Público, transformando-o em uma instituição independente e autônoma e reconhecendo-o como essencial, um guardião do próprio regime democrático. A Constituição Cidadã determinou que os procuradores gerais de justiça dos Ministérios Públicos dos Estados fossem nomeados entre os integrantes da carreira, a partir da lista tríplice eleita pelos membros da instituição. E nós estivemos lá, membros do Ministério Público piauiense atuaram junto à Assembleia Constituinte. Você sabia que uma mulher foi a primeira integrante do Ministério Público de carreira a ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça? Maria José de Souza Lopes foi nomeada em maio de 1990. Em outubro daquele mesmo ano, foi realizada a nossa primeira eleição. Começamos a especializar nossa atuação em 1992, com a criação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude. Isso mesmo, a proteção às crianças e adolescentes sempre foi uma prioridade para o nosso Ministério Público. Em 1993 veio a nossa 4ª Lei Orgânica, ainda em vigor atualmente. Foi neste mesmo ano que sediamos a Procuradoria-Geral de Justiça em prédio no coração de Teresina.
No ano de 1997, instalamos o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural. E em 2002, o Centro de Apoio Operacional da Fiscalização Orçamentária, hoje Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público. Em 2004, o DECOM se tornou o PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. Em 2005, criamos o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde. Hoje, contamos também com o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Criminais e com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania. Também em 2005 foi criada a nossa ouvidoria, para ser um canal aberto de comunicação com a sociedade. A ouvidoria recebe denúncias, reclamações, críticas, elogios, pedidos de informação ou sugestões sobre as atividades desenvolvidas por nossos membros, servidores e órgãos da instituição, com o objetivo de dar efetividade, manter e aprimorar um padrão de excelência nos serviços e atividades públicos. Contamos ainda com os grupos de atuação especial, que atualmente são 4. O GAECO, para combate às organizações criminosas, o GACEP, de controle externo da atividade policial, o GERCOG, que atua na regularização fundiária e no combate à grilagem, e o Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça, com atuação no Tribunal do Júri, GAEJ. Um marco muito importante na nossa história foi a implementação do Planejamento Estratégico Institucional em 2010. Desde então, trabalhamos abraçando uma visão de futuro baseada em metas, objetivos e estratégias, para que as decisões tomadas resultem em benefícios efetivos para a sociedade. Já em 2013 foi criado o nosso CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com o propósito de promoção do aprimoramento contínuo dos integrantes da instituição, com valorização do conhecimento e foco nos principais temas trabalhados pelo MPPI. A partir da cultura de planejamento, o Ministério Público do Estado do Piauí segue se modernizando, aperfeiçoando sua estrutura e métodos de atuação para assegurar a prestação de um serviço de excelência à população piauiense. No atual momento histórico de muitas transformações nas relações sociais e nos processos de trabalho, inovamos ao criar os grupos regionais de promotorias integradas para a promoção de uma atuação ainda mais direcionada aos resultados e à resolução das demandas da coletividade, considerando as particularidades de cada região do Piauí. Investimos em recursos tecnológicos, simplificando e agilizando rotinas, com a implementação do teletrabalho, do processo eletrônico e de diversas outras ferramentas de modernização. Estamos construindo um novo plano estratégico e sempre presentes na promoção da justiça, da cidadania e da paz. No ano de 2021, quando celebramos nossos 130 anos, expressamos nossa gratidão a todas as pessoas que construíram essa história e reafirmamos nosso compromisso com você, cidadão, para a edificação de um Ministério Público cada vez mais forte, eficiente e resolutivo, dedicado ao atendimento das demandas sociais. Vamos para um breve intervalo e na volta confira como foi a solenidade virtual em comemoração ao Dia Estadual do MP e ainda a homenagem prestada ao Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira com o nome da sede do Centro de Teresina. Até já! Você sabia que o Ministério Público do Piauí oferece a você uma ferramenta de comunicação direta com a instituição? Por meio do aplicativo MPPI Cidadão, é possível encaminhar manifestações sobre irregularidades em todos os municípios piauienses. Você pode ainda anexar fotos ou documentos que evidenciem o fato ou a situação informada. Além disso, você pode conhecer um pouco mais sobre o órgão, o andamento de processos e verificar onde o MPPI está presente. Ministério Público do Estado do Piauí. A gente volta para mostrar como foi o evento virtual em alusão ao Dia Estadual do MP. O momento solene começou com o hasteamento das bandeiras. O início da solenidade foi marcado com o hasteamento de bandeiras na sede leste do MPPI, em Teresina, pela Procuradora-Geral em exercício Marta Celina Nunes, pelo Procurador de Justiça Antônio Linhares e pelo Controlador Interno Mariano Araújo.
Hoje eu estou repleta de orgulho por fazer parte de toda essa história e espero que todos os integrantes do Ministério Público se sintam assim também. A contribuição de cada um foi e é importante para que sigamos evoluindo. E agradeço principalmente à sociedade piauiense, cuja proteção é o nosso propósito e a razão de ser. Entre as várias autoridades convidadas para o evento virtual, a vice-governadora Regina Souza, representando o governador, e o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, José Ribamar Oliveira. Louvar este dia do Ministério Público, né? Louvando o papel dele, que está escrito inclusive no hino, agente de mudança social. Nesse momento difícil que a gente está vivendo, é muito necessário essa questão da mudança social. Falar sobre o Ministério Público, sem destacar a importância do seu papel no atual cenário das instituições do nosso país, teríamos que nos reportar ao seu papel no Estado Democrático de Direito. Nesse dia festivo, o corregedor-geral do MPPI, Luiz Francisco Ribeiro, e o presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, o procurador de Justiça, Hugo de Souza Cardoso, também estiveram presentes. O presidente do Sindicato dos Servidores do MPPI, José Arimateia, falou em nome de todos os servidores. Nós temos todas as prerrogativas, todos os requisitos de todos os poderes. Então, o Ministério Público é forte. Cabe a nós zelar por essas prerrogativas. O Constituinte chegou e disse, olha, entrega ao Ministério Público esse elenco de poderes. Cabe vocês agora trabalharem nas transformações sociais. Orgulho-me de integrar o Ministério Público do Estado do Piauí e, com muito mais orgulho, senhoras e senhores, é poder, neste dia de festa, na qualidade de presidente da Associação Piauiense do Ministério Público, fazer esse registro de alegria e de felicidade em nome de todos os associados. É um momento de alegria, de festa. Nós temos aqui um Ministério Público que está em constante evolução. Nós hoje aqui agradecemos todos os procuradores que passaram, todos eles tiveram a contribuição nesse tijolo dessa construção do Ministério Público. A ouvidora do MPPI, procuradora de Justiça, Raquel Normando, fez introdução à palestra e a apresentação do palestrante, que abordou sobre perspectivas para o futuro. O Ministério Público que mais avançou, né, como já referido aqui, ganhando a sua autonomia institucional, né, que é a defesa da democracia, a defesa dos interesses sociais, a defesa da legalidade democrática. Foi lançada durante o evento a primeira Secretaria Unificada Regional Remota do MPPI. Ela vai atender as comarcas de Campo Maior, Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio, com a finalidade de padronizar as rotinas de trabalho e dar celeridade aos procedimentos. É para isso que existe a instituição, é o nosso propósito. Trabalhar com excelência, utilizando cada vez mais as ferramentas tecnológicas. O promotor de justiça, Maurício Souza, fez uma explanação para demonstrar como será o funcionamento da Secretaria Unificada Regional Remota. Nós temos a transmissão de arquivo de São Miguel do Tapuio realizado com sucesso, ou seja, os procedimentos que estavam pendentes de cumprimento foram transferidos à Secretaria Unificada, ou seja, 77 procedimentos em um clique saíram de São Miguel do Tapuio e estão em Campo Maior. O prédio do Ministério Público do Piauí, no centro de Teresina, passou a ter o nome do Procurador de Justiça, Antônio Gonçalves Vieira, que faleceu em dezembro de 2020. A proposta foi aprovada por unanimidade em sessão deliberativa extraordinária do Colégio de Procuradores. A cerimônia aconteceu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, que agora passa a ter o nome do Procurador de Justiça Antônio Gonçalves Vieira. O momento contou com a participação da Procuradora-Geral em exercício, Marta Celina de Oliveira Nunes, a chefe de gabinete da PGJ, Cleia Fernandes, e a secretária-geral do MPPI, Raquel Galvão. Eu estou emocionada de hoje estar aqui nesse cargo, né, de Procuradora-Geral de Justiça em exercício, colocando o nome no prédio mais importante do Ministério Público. É uma grande honra.
Nas diversas conquistas do Ministério Público, o doutor Vieira sempre esteve presente, conhecia profundamente a lei, o funcionamento, as peculiaridades da instituição, mas para muito além disso, o doutor Vieira era um membro presente nas nossas vidas, que se preocupava, que cuidava de cada um de nós. A homenagem foi proposta pelo Procurador de Justiça Antônio de Pádua Ferreira Linhares e aprovada por unanimidade em sessão deliberativa extraordinária do Colégio de Procuradores, em reconhecimento ao legado, à dedicação e às conquistas deixadas pelo Procurador Vieira. Desde o início que chegou, ao chegar no Ministério Público até a sua morte, ele lutou por essa instituição. Lutou bravamente. Tem a mão dele em todas as nossas conquistas. Os familiares do Procurador de Justiça também participaram da cerimônia de descerramento e receberam uma réplica da placa comemorativa e os atos que formalizaram a atribuição do nome ao prédio que fica localizado no centro da capital. Estiveram presentes a esposa do Dr. Vieira, Dona Marilúcia Melo, e os filhos Karine, Leonardo e Juliana Vieira. A gente gostaria de agradecer o Ministério Público, na pessoa do Procurador Antônio de Pádua Ferreira Linhares, pela indicação do nome aqui no edifício sede do Ministério Público, e pela família, a gente uma justa homenagem, e meu pai ia gostar muito dessa indicação, da instituição que ele sempre gostou, sempre amou e sempre lutou por ela. Encerramos essa edição histórica do MPTV com a execução do hino do Ministério Público do Piauí pelo coral Vozes do MP, formado por integrantes da instituição e familiares. A regência é do maestro Aurélio Melo. Confira. A chama da justiça que clareia nossa casa com corpo acolhedor, conduz a quem precisa pelas veias de um Ministério Público em vigor. A casa é sempre um todo de cuidados, ampara vulneráveis por aqui. É forte, tem os olhos dedicados ao constrói o Piauí, das mais lindas chapadas ao Bonfim, do claro bom princípio ao litoral. Ser Ministério Público é assim, agente de mudança social. O Ministério Público se faz no brilho da coragem de lutar por éticos valores, ser capaz de agir na promoção do bem-estar. Compromisso e combate à violência trarão prosperidade à nossa gente, com direitos humanos e ciência. O Ministério está sempre presente, das mais lindas chapadas ao Bonfim, do claro bom princípio ao litoral. Ser Ministério Público é assim, agente de mudança social. O sol nos acompanha todo dia, quer liberdade nas manhãs futuras. Sem MP não há democracia. Viva a diversidade de culturas. Sem MP não há democracia. Viva a diversidade de culturas. Das mais lindas chapadas ao Bonfim, do claro bom princípio ao litoral. Ser Ministério Público é assim, agente de mudança social.